Bora aprender um biscoito natalino super simples de fazer, gente. Esse aqui é o mais fácil que vocês já viram. Bora pra receita! Oi, oi! Ou época boa, Natal, não é verdade? Gente, essa receitinha aqui é outra receita de biscoito natalino. Por quê? Eu já fiz alguns anos atrás o biscoito natalino, aquele famoso gingerbread, né? Que é muito famoso nos Estados Unidos, e ele vai um monte de ingrediente, vai melado de cana, gengibre em pó, um monte de coisa. Esse daqui, gente, é um biscoito natalino super simples de fazer, com ingredientes mais acessíveis, né? Os ingredientes que a gente tem em casa. Vocês vão ver aqui que é tudo coisa simples. E aí vocês podem fazer com a criançada para decorar tudo. Eu vou dar até uma opção para vocês, gente. Olha que fofinhos. Esses aqui, ó, são biscoitinhos 3D. Eu vou mostrar para vocês durante o vídeo. Mas para decorar a mesa, olha que fofura. Vamos lá para os ingredientes. Primeiro iniciaremos com os biscoitos. Para ele, vamos precisar 2 xícaras de farinha de trigo, meia xícara de açúcar, meio tablete de manteiga, 1 ovo, raspas de 1 laranja, raspas de 1 limão e 1 colher de chá de essência de baunilha. Em uma tigela, coloque a farinha de trigo e o açúcar e dá uma leve misturadinha. Aí você já pode acrescentar a manteiga picadinha e um pouquinho de raspas de laranja e de limão. Gente, ó, muito importante, o raspador que vocês estão vendo aí na tela é aquele raspador Zester, né? Ele é próprio para raspar cítricos e aí ele acaba não tirando aquela parte branca tanto da laranja quanto do limão, tira bem superficial, que é o correto, tá? Eu tô deixando ultimamente aqui embaixo, eu não sei se vocês perceberam, os links, né, dos produtos que eu uso nas receitas, porque eu recebo muita, mas muita mensagem sobre esse tipo, tá bom? Ai, Natália, não posso utilizar o ralador que eu tenho aqui na minha casa? Pode, não tem problema. Só que aí nesse caso você toma muito cuidado, tá bom? Para você tirar as raspas. Esse daqui eu só tô dando uma sugestão porque você consegue tirar mais raspas e elas ficam bem superficiais, não pegando a parte branca. Depois você acrescenta também a essência de baunilha. E aí vai misturar muito bem. Vai misturando até virar uma farofinha, né, meio úmida ali na ponta dos dedos. E ó, pessoal, já vou explicar para vocês também o porquê que eu coloquei raspa de laranja, limão e essência de baunilha. Porque elas 3 juntas são a essência de panetone. Olha que legal. Então você pode utilizar, né, esses itens que normalmente a gente tem em casa para fazer o biscoitinho e ficar com aquele cheirinho característico de panetone, tá? Se você tiver na sua casa a essência de panetone, aí você não coloca nenhum desses 3 e coloca ela, tá bom? Só isso. Depois que virou uma farofinha úmida, agora sim você vai acrescentar o ovo levemente batidinho e vai misturar muito bem até soltar das mãos. Só isso, olha que massa maravilhosa e ela rende muito, mas muito mesmo, tá? Eu gosto de dividir a massa e abrir ela, né, numa folha de papel manteiga, acho muito mais fácil. Então você enfarinha um pouquinho o papel manteiga, coloca a massa, coloca um pouquinho de farinha de trigo em cima, passa também no rolo e vai abrindo bem, né? Pode deixar aí, gente, mais ou menos com 2 a 3 milímetros. E se você também quiser deixar mais grossinha ou mais fininha, não tem problema nenhum, tá? Só se você deixar, né, muito fininha, o único problema é que ela pode desmanchar com mais facilidade. Abriu bem, agora você vai pegar os cortadores mais fofos natalinos que você tem aí na sua casa e você vem marcando a massa com todos eles. Depois que você finalizou por toda a massa, aí você vem retirando os resíduos ali das laterais e retirando os biscoitos. Agora é só distribuir os biscoitinhos em assadeiras. Eu utilizo também papel manteiga, mas se você não quiser colocar papel manteiga, funciona super bem, né, na assadeira sem ele. Se você quiser untar em farinha, pode, mas essa massa já é amanteigada, então se você também quiser colocar, né, sem untar em farinha, também dá certo. Deixa eles mais ou menos espaçados aí, com mais ou menos 1, 2 dedinhos, e agora você tem que levar obrigatoriamente para a geladeira por no mínimo 30 minutos. Nossa, Natália, por que isso, né?
Porque essa massa é amanteigada e aí você já trabalhou muito com ela, já abriu, já cortou, já ficou muito tempo em temperatura ambiente. E isso faz com que a manteiga, gente, derreta. Se você levar para o forno dessa forma, vai acontecer o quê? Ele não vai ficar no formato, então precisa ficar bem durinho, bem firminho lá dentro da geladeira, tá? E agora, enquanto a gente espera os biscoitos na geladeira, vamos para os ingredientes da decoração. São eles: 1 xícara de açúcar de confeiteiro, 1 colher e meia de sopa de suco de limão ou leite e, opcional, confeitos e pó para decoração alimentício. E como eu falei para vocês, né, gente, eu marquei também, né, a forma com os cortadores diferentes, que são os cortadores 3D. O que é um cortador 3D, né? Ele corta em 2 partes e você depois consegue montar o biscoitinho. Então, nesse caso aqui, ó, olha que legal. É uma arvorezinha, eu acabei nem decorando ela toda. Aí você depois só encaixa e olha que coisa mais linda que fica. É só um charme, eu vou deixar também os cortadores aqui embaixo na descrição para vocês. Eu dei aqui uma sugestão para vocês, né? Porque eu já vi muita gente em outros vídeos, né? Quando foi falando de Natal, o pessoal falando, nossa, Natália, como é caro, né? Decorar biscoitinhos ou decorar qualquer coisa natalina com coisas douradas, né? Coisas brilhantes. E a minha sugestão é o que, gente? Vocês peguem qualquer confeito desses coloridinhos, esses que são bem baratinhos. E se você quiser, né, você pode utilizar um pó alimentício. A cor do que eu utilizei aqui é ouro velho. Eu coloquei um pouquinho, né, dentro de um potinho com alguns confeitos. Aí você tampa e dá uma leve sacudidinha. Fica sacudindo mais ou menos uns 20, 30 segundos, tá? É bem pouquinho que vocês coloquem de pó, tá bom, gente? Aí depois você abre e eles já vão estar lindões, assim como vocês estão vendo aqui. E ó, super importante, esses confeitos, eles funcionam super bem pra gente colocar assim, com pinça, tá? Nos biscoitos. Então, se você tá pensando em fazer isso pra, por exemplo, enrolar brigadeiro, não funciona, né? Porque o brigadeiro a gente acaba pegando muito. E se você ficar pegando muito nesses confeitos, aqui não facilmente, né? Não só de encostar, mas se você fica pegando muito, encosta, ele acaba saindo e voltando à cor normal deles, tá bom? Então, só para vocês terem ideia, isso aqui é só uma sugestão. Depois que os seus biscoitinhos ficarem bem geladinhos, aí sim você leva no forno pré-aquecido a 200 graus e você vai deixar por aproximadamente 15 minutinhos. Começou a ficar levemente douradinho nas pontinhas, já estão prontos. Agora que a gente já, né, coloriu os confeitos, a gente pode fazer também o quê? A gente pode fazer agora a nossa glaçagem, que é super simples e rápida de fazer. Você só tem que misturar, né, o suco de limão ou leite. Eu utilizei suco de limão, gente, porque como eu utilizei a raspinha ali do limão, eu já coloquei ele, tá? Mas se você quiser ele ainda mais branquinho, você pode utilizar leite. É só 1 colher e meia de sopa. Por que que eu falo isso? Porque quando vocês colocam mais líquido, ele vai ficar o quê? Ele vai ficar menos branquinho. Então, quanto mais firme ficar esse creme, mais branquinho ele fica, tá bom? E fiquem tranquilos que conforme vocês vão mexendo, ele vai dando outra estrutura. E aí depois vocês têm que colocar dentro de um saquinho de confeiteiro, né? Ou qualquer outro saquinho aí, pode ser esses, né? Que você até depois vende, né? Esses saquinhos bem pequenininhos, sabe? Plástico. E depois você corta a pontinha bem pequenininha. E aí, pessoal, agora é só utilizar a criatividade, bota a mão na massa e aí decora todos esses biscoitinhos maravilhosos. Olha que lindões eles ficaram. Se você gostou dessa receita, deixa o like. Se ainda não é inscrito no canal, aproveita, se inscreve e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade, tá bom? Toda semana tem 4 vídeos novos e se você quiser alguma coisa, deixem sempre aqui nos comentários, beleza? Gente, hora da maldade, olha, eles ficam tão lindos que eu juro que às vezes eu sinto até dó de comer. Tudo bem que eu já comi alguns, tá? E ó, essa receita rende muito, muito, muito. Vocês viram que eu fiz de vários tamanhos diferentes aqui e renderam 55 biscoitos, tá bom? Dependendo do tamanho, pode ser que renda muito mais ou menos, beleza? Beijo, beijo, espero vocês na próxima receita. Até mais!